Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Esther, capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Esther a casa de Naamã, inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Esther revelou que ele era seu parente. O rei pegou o seu anel sinete que havia tomado de Amã e o deu a Mordecai. E Esther pôs Mordecai por administrador da casa de Amã. Esther voltou a falar com o rei. Ela se lançou aos pés dele e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que ele havia arquitetado contra os judeus. O rei estendeu o cetro de ouro para Esther. Então ela se levantou, pôs-se em pé diante do rei e disse: se for do agrado do rei, se eu achei favor diante dele, se isto parecer justo aos olhos do rei, e se nisso lhe agrado, que se escreva uma ordem revogando os decretos concebidos por Amã, filho de Amedata, o agagita, os quais ele escreveu para aniquilar os judeus que se encontraram em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a desgraça que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Assuero disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. Agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que lhe bem lhes parecer, e selem o documento com o anel sinete do rei. Porque os decretos feitos em nome do rei, que foram selados com o seu anel sinete, não podem ser revogados. Então foram chamados imediatamente os secretários do rei, aos 23 dias do mês de Sivan, que é o terceiro mês. E segundo tudo o que Mordecai ordenou, foi redigido um decreto para os judeus, para os sátrapas, para os governadores, para os oficiais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, cada uma no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. E também os judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e na sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Assuero e se selou com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensagens ou mensageiros montados em guinetes criados nas estrebarias do rei. Nas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se organizassem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens, num mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados em guinetes que se usavam no serviço do rei partiram imediatamente impelidos pela ordem do rei, e a lei foi publicada na cidade de Suzã. Então Mordecai saiu da presença do rei com trajes reais em azul celeste e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Também em cada província e em cada cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, júbilo, banquetes, e muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém. Mesmo com a morte de Amã, o inimigo aqui dos judeus, do povo de Deus, os planos de destruição, eles continuavam em vigor. O rei não podia revogar o decreto que ele tinha liberado de aniquilamento dos judeus. E Esther, como rainha, debaixo da sabedoria
de Deus, ela ali se prostra aos pés do rei, suplica em favor do seu povo, e o rei, ele libera um novo decreto. Ele não anula o primeiro, mas ele dá aos judeus o direito de resistir a todos aqueles que se levantassem para destruí-los. Irmãos, a Bíblia diz, o Senhor Jesus, ele fala que o ladrão, simbolizando Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Escrevendo a carta, uma das suas cartas, Pedro, ele diz que Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor procurando alguém para devorar, e nós temos que resistir na fé. A palavra do Senhor em Tiago diz que nós devemos nos sujeitar a Deus. Nosso chamado, sobretudo, é para estar aos pés do Senhor, nos sujeitar ao Senhor, no sentido de obedecer, mas também de nos render e nos tornar semelhantes a Jesus em humildade. E lá em Tiago diz, mas resistir ao diabo, é resistir aos ataques do diabo e à natureza do diabo, o orgulho do diabo. Nós precisamos resistir. Então existe um chamado na palavra de Deus para que a gente resista ao inimigo. É muito interessante comparar o texto do capítulo 8 de Esther, porque então havia uma permissão que os inimigos atacassem os judeus, mas ao mesmo tempo, pela graça de Deus, através do posicionamento de Mordecai, Esther, do jejum do povo de Deus, o Senhor vem trazendo graça e favor para livrar o seu povo. E no capítulo 8, o livramento vem em forma de permissão, decreto e até mesmo uma ordem para que o povo do Senhor resistisse ao inimigo. E assim é na nossa vida. Satanás, pela legalidade que o homem deu através do pecado, ele tem direito de nos tentar, permissão de se levantar para tentar nos atingir, mas o Senhor já nos deu autoridade para resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Há um chamado então para nós de não sermos também passivos. Quando a Bíblia fala sobre a resistência que os judeus deveriam ter aqui e a resistência que nós devemos fazer como igreja ao mundo espiritual, mostra que nós temos uma atitude que ela é ativa, ou uma escolha ativa de resistência ao diabo. É uma decisão que nós temos que tomar todos os dias, nos sujeitar ao Senhor e resistir aos ataques do inimigo, às tentações, às setas, aos dardos inflamados do maligno. Nós precisamos tomar uma posição de resistência. Às vezes é resistir moralmente aquilo que a nossa própria natureza carnal está sendo despertada a desenvolver e a alimentar. E o texto de Esther capítulo 8 nos ensina então, mais uma vez, a intenção do inimigo é de nos paralisar, de nos destruir. A graça de Deus na nossa vida nos fortalece para a gente resistir ao inimigo. E aqui, irmãos, a cidade de Suzã, que antes nós vimos, que era a capital do Império Medo-Persa, que antes estava apavorada, amedrontada, porque os judeus seriam exterminados, agora há uma grande alegria. Olha que mudança de cenário que a gente vê no livro de Esther. O povo judeu estava desesperado, triste, começaram um jejum diante do Senhor, apesar da palavra, o nome de Deus não aparecer, mas agora, no capítulo 8, há uma grande festa, há uma grande alegria, por onde chegava a carta dizendo que os judeus poderiam resistir, poderiam enfrentar, eles não seriam aniquilados, eles poderiam lutar pela sua vida. Há uma alegria muito grande. Versículo 15 diz assim: Mordecai saiu da presença do rei, e olha agora Mordecai honrado, se vestido ali como um representante do rei, e diz que a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Versículo 16: para os judeus houve felicidade, alegria, júbilo e honra. Irmãos, nós precisamos aprender a esperar o tempo da honra. Nós precisamos saber lidar com o dia do choro, da lágrima, da tristeza, e esperar que o Senhor mesmo restaure a nossa alegria, restaure a nossa sorte, restaure a nossa paz. A Bíblia diz que quem com lágrimas semeia, com júbilo, vai ceifar. Quem sai andando e chorando.
Nós precisamos saber viver cada momento. Então o Senhor, Ele responde às nossas orações, o nosso clamor, e de tempos em tempos Ele vai trazer uma nova alegria sobre nós. Ele vai trazer uma nova alegria ao nosso coração. Mas que a nossa alegria não seja uma alegria apenas sentimental, mas seja resposta às nossas orações, ao agir de Deus. Eles estavam alegres, porque estavam se alegrando diante do Senhor, pelo que Deus fez, pela obra do Senhor na vida deles. Então, irmãos, o que a gente percebe é que o Senhor espera que a gente resista ao diabo. Perceba o texto, que esse decreto do rei liberando os judeus para resistir tem muito a ver com a autoridade que o Senhor Jesus nos deu e nos dá para a gente resistir ao diabo, para a gente vencer as obras do maligno. O Senhor Jesus falou: eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, e nada lhe causará dano. A intenção do diabo sempre é nos intimidar, sempre é nos destruir, nos distrair do propósito de Deus. Mas o Senhor já nos deu autoridade. Você tem autoridade em Cristo Jesus, no nome de Jesus, de vencer as obras do diabo, de resistir ao diabo. Então, interessante, porque o que Deus fez neste momento era justamente reverter aquilo que Satanás tinha planejado para os judeus. Em vez de Mordecai ser derrotado, que era a intenção de Amã, e nós vamos ver nos próximos capítulos que não era só Amã, havia uma conspiração que envolvia sua família, seus filhos, e haviam pessoas ali que odiavam também o povo de Deus, por muitas razões. O inimigo vai tentar despertar nas pessoas ódio, resistência ao povo de Deus, para que essas pessoas não conheçam o Senhor. Mas o que ocorre no capítulo 8 é o inverso. Não só Mordecai, ele é honrado, o povo de Deus é encorajado, se levanta na autoridade que eles receberam da parte do rei. Mas também, irmãos, o próprio povo ao redor das cidades, eles foram cheios do temor. E aqui no versículo de número 17 diz: em cada província, em cada cidade onde chegava a palavra do rei, havia entre os judeus alegria, banquetes, e muitos que eram dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Deus, quando Ele protege, livra, abençoa o seu povo, Deus faz isso para que o seu povo testemunhe da sua glória para as outras nações, para as outras vidas, para que sirva de testemunho. O que o Senhor fez trouxe um temor tão grande ao coração das pessoas ao redor, que muitos se converteram ao Senhor. Quando o texto diz que muitos se tornaram judeus, na verdade judeu é raça, não é uma fé, não é uma religião, ainda que a fé dos judeus é chamada de judaísmo, mas aqui fala que se tornou judeu. A gente sabe que não tem a ver com a raça, porque para ser judeu de fato, a pessoa precisa nascer de pais judeus, biologicamente, mas aqui fala do temor que caiu sobre aqueles povos. Nós queremos ser deste povo. Certamente, muitos se converteram ao Senhor. Tudo que Deus faz na nossa vida, seja nos abençoar, nos livrar do mal, nos fazer vencer Satanás, é para que o nome dele seja glorificado, é para que os propósitos dele sejam manifestados. Que o Senhor nos abençoe, amado, que o Senhor renove as nossas forças, a nossa visão, para a gente resistir ao inimigo todos os dias da nossa vida, e fazer tudo para a glória de Deus, para que a nossa vida glorifique ao Senhor. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos deu a tua palavra, nos deu autoridade em Cristo Jesus, nos salvou. Nossa alegria maior é que o nosso nome está escrito no livro da vida, e nós oramos para que essa palavra nos encoraje a permanecer todos os dias diante do Senhor, aos teus pés, assim como Esther estava ali aos pés do rei. Nós queremos permanecer aos pés do Senhor, e a partir da autoridade que o Senhor nos dá, nós queremos todos os dias resistir ao diabo, vencer, ó Deus, as obras da carne. Nós queremos todos os dias, ó Pai, ser testemunhas do Senhor, para que vidas se convertam ao Senhor Jesus. Nós te pedimos isso, Pai, esta luz da palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.